Você pode até pensar que a aparência é apenas um detalhe, que o que realmente importa é o interior. Mas deixa eu te contar algo, olhando bem nos seus olhos. A maneira como você se apresenta está influenciando sua vida, muito mais do que você imagina. Aparência não é vaidade, é postura. É a mensagem silenciosa sobre o quanto você se valoriza e o quanto está comprometido com seus objetivos. Porque sim, quem se cuida, avança. Quem se negligencia, estaciona. E se você tem se deixado para, depois apagado, esperando o momento certo para começar a cuidar de si, este vídeo pode ser um ponto de virada. Hoje eu vou compartilhar 7 lições práticas e diretas para transformar seu corpo, sua imagem e sua energia, baseadas em princípios reais que já impactaram a vida de muita gente. Se você colocar em prática o que vai ver aqui, sua forma de se enxergar e de ser enxergado nunca mais será a mesma. Já comenta aqui embaixo: hoje eu escolho me cuidar. E antes de continuarmos, só te peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. Agora vamos começar. Tudo começa com um instante. O momento em que você entra em um lugar e, antes mesmo de dizer uma palavra, já foi observado, analisado, interpretado. A imagem que você transmite fala por você. E essa é uma verdade que muita gente ignora ao repetir que o que vale é o interior. Mas será que isso é suficiente? Assumir o comando da sua aparência é o primeiro passo para viver de forma mais consciente. Não tem a ver com vaidade rasa, e sim com alinhamento entre quem você é e como o mundo te enxerga. Vivemos em uma era visual, onde a percepção define portas que se abrem ou se fecham. A roupa que você veste, a forma como se porta, o cuidado que dedica ao seu corpo, tudo comunica. A grande questão é: você tem mostrado quem realmente é ou tem deixado que os outros criem essa narrativa por você? No estoicismo, existe uma máxima poderosa: a aparência deve estar em harmonia com a virtude. Isso não significa se esconder atrás de marcas ou criar uma imagem que não reflete quem você é de verdade. Significa alinhar sua presença exterior aos valores que você cultiva por dentro. Ser íntegro e parecer íntegro. Ser disciplinado e transmitir disciplina. Há força nessa coerência. Imagine um profissional altamente competente, mas constantemente desleixado, roupas amarrotadas, expressão cansada, postura curvada. Quantas oportunidades ele perde sem perceber, não por maldade dos outros, mas porque o mundo interpreta sinais. E quem aparenta descuido, mesmo que injustamente, acaba sendo associado à falta de comprometimento. Por isso, é hora de abandonar o discurso de que ser autêntico justifica o desleixo. Autenticidade não é sinônimo de negligência. Cuidar da própria aparência é um gesto silencioso de respeito, por si mesmo e por todos ao redor. É escolher não ser uma versão aleatória de si mesmo, mas alguém que se comunica com clareza, mesmo em silêncio. No fim das contas, o espelho apenas reflete o que você decide mostrar, e essa escolha é inteiramente sua. Quando você assume essa responsabilidade, começa a construir uma presença que atrai oportunidades e abre caminhos. Se a forma como você se apresenta já fala antes mesmo de pronunciar uma palavra, por que ainda tratar sua aparência como algo secundário? A verdade é que a maioria das pessoas não deixa de cuidar de si por ignorância, mas por distração. Elas sabem que poderiam se vestir melhor, cuidar mais da postura, aprimorar a pele, o cabelo, o corpo, a imagem como um todo, mas estão presas em distrações constantes, rolando feeds, respondendo mensagens irrelevantes e se envolvendo em problemas que nem são seus. E enquanto isso, a imagem dessas pessoas vai se apagando aos poucos, não por falta de capacidade, mas por ausência de presença. Já reparou como algumas pessoas entram em um ambiente e, sem dizer nada, conseguem chamar a atenção de todos? Isso não é coincidência. Elas investem nelas mesmas. Não deixam a aparência no piloto automático, nem tratam o visual como algo sem importância. Entendem que cuidar da própria imagem é um gesto de presença, de respeito e, acima de tudo, de propósito. Mas para alcançar esse nível, é preciso interromper o ciclo de autoabandono disfarçado de falta de tempo. Porque tempo existe.
O que falta é prioridade. Experimente perceber quantos minutos do seu dia você realmente dedica a si. E não falo de gestos apressados como lavar o rosto de qualquer jeito ou pegar a primeira roupa que vê pela frente, mas de estar presente de verdade no cuidado consigo, de olhar para o espelho com intenção, de refletir sobre o que sua imagem comunica, de escolher, de forma consciente, como deseja ser visto e, principalmente, como quer se sentir ao se olhar. A aparência não é apenas para os outros, antes de tudo, é para você. Quando começa a cuidar de si com atenção e carinho, passa a se enxergar com mais valor, e isso transforma tudo: sua postura, sua confiança, sua energia e até suas decisões. Mas enquanto sua mente estiver ocupada com distrações, conversas vazias, conteúdos superficiais, comparações inúteis, não haverá espaço nem força para construir uma imagem sólida. A atenção é um recurso limitado, e quando você a desperdiça com o que é fútil, resta pouco para o que realmente edifica. Invista em si mesmo como quem constrói um patrimônio, com paciência, intenção e propósito. Dedique tempo para descobrir o que te valoriza, testar novos estilos e deixar para trás o que já não representa quem você é. Cuide da sua pele, do seu cabelo, das roupas que escolhe e da sua linguagem corporal. Não por vaidade, mas por estratégia. O mundo reage à forma como você se apresenta, e se deseja ser levado a sério, precisa antes se olhar com essa mesma seriedade. Quando você investe na própria aparência, não está apenas mudando o que os outros enxergam, está reafirmando dia após dia a mensagem silenciosa de que você tem valor. Esse gesto constante cria um efeito acumulativo poderoso. A cada pequeno cuidado, você se fortalece, ganha consciência e se torna mais preparado para as oportunidades que a vida oferece. Talvez o que ainda te separa da sua melhor versão seja apenas a decisão de parar de se distrair e começar de verdade a se priorizar. No próximo capítulo, vamos explorar como desenvolver uma rotina de presença, aquela que te coloca no centro da própria vida e transforma o autocuidado em algo natural, não mais um esforço. Depois que você começa a investir em si e reconhece o peso que sua imagem carrega, o próximo passo é garantir consistência. Porque não adianta um dia de autocuidado em meio a uma semana de descuido. Aparência não é algo que se resolve de uma vez, é algo que se cultiva diariamente. E esse cultivo exige presença. Presença aqui não é apenas estar desperto, mas estar consciente de onde coloca sua energia, seu tempo e, principalmente, de como tem se mostrado ao mundo, dia após dia. Mas o que significa, na prática, ter uma rotina de presença? Uma rotina de presença não é adicionar tarefas à sua agenda, e sim realizar o que já faz com intenção. É a diferença entre simplesmente se vestir e se preparar com propósito, entre cuidar da higiene por obrigação e construir uma imagem que te fortalece, entre viver reagindo às circunstâncias e agir com clareza sobre quem você está se tornando. E essa presença começa logo pela manhã, o momento mais ignorado por quem vive no modo automático. Acordar e sair correndo é o caminho mais curto para reforçar uma imagem de cansaço, desorganização e descuido. Não importa se você trabalha fora, em casa ou vive em movimento. A forma como inicia o dia influencia diretamente na maneira como se comporta e é percebido. Reserve pelo menos 20 minutos todas as manhãs só para você. Não para olhar o celular, nem para resolver demandas alheias, mas para se reconectar consigo. A presença tem o poder de reorganizar e reposicionar. Ela te tira do piloto automático, do estado de dispersão e te coloca num espaço interno onde suas ações passam a ter propósito. É esse estado que molda sua imagem, seu corpo, sua energia e sua força. Quem está presente em si emite outra vibração, anda diferente, fala diferente, age diferente, e o mundo nota. Por isso, se o seu desejo é realmente aprimorar sua aparência, no sentido mais profundo e verdadeiro, pare de buscar soluções imediatas e comece a cultivar presença, porque é ela que sustenta toda a transformação duradoura. A verdade é simples. A vida começa a te respeitar
no mesmo momento em que você passa a se respeitar. Assim como a presença constante nos reconecta com nossa essência, transformar o visual é um convite poderoso para mudar a forma como pensamos e sentimos sobre nós mesmos. Depois de compreender a importância de criar uma rotina de presença, é hora de perceber que a mudança externa não é apenas um detalhe, é uma alavanca que movimenta o que existe por dentro. Lembre-se das vezes em que decidiu alterar algo na sua aparência. Seja experimentar um estilo diferente, cortar o cabelo, ajustar a postura. Por mais simples que pareça, essas mudanças quase sempre trazem uma sensação nova, uma energia diferente, confiança renovada, um olhar mais atento no espelho. E isso não acontece por acaso. O que você vê refletido influencia diretamente o que se passa em sua mente. O cérebro humano funciona em ciclos de estímulo e resposta. Quando você transforma sua imagem, está enviando um novo estímulo para o seu sistema interno, e o efeito pode ser imediato. Você começa a se perceber como alguém diferente, capaz de conquistar mais, alguém que merece melhores oportunidades. Esse pequeno passo abre espaço para mudanças maiores, porque a mentalidade passa a acompanhar a imagem que você projeta. Pense em um atleta que adota uma postura mais firme, treina com disciplina e cuida da alimentação. Essa mudança física impulsiona não só o corpo, mas também a mente, criando um ciclo positivo de evolução. Da mesma forma, ao cuidar da sua aparência, você não está investindo apenas no visual, mas fortalecendo conscientemente sua mentalidade, disciplina e autoestima. Claro que mudar o visual sozinho não resolve tudo. É necessário que essa transformação esteja apoiada em um compromisso real consigo, mesmo uma rotina diária de presença e autocuidado que sustente mudanças duradouras. Alterar a aparência de forma esporádica, sem essa consistência, é como construir uma casa apenas com a fachada bonita. Pode impressionar por fora, mas não resiste ao tempo. Por isso, é essencial enxergar o cuidado com a própria imagem como uma estratégia para fortalecer a mente. Quando corpo e aparência estão alinhados aos seus objetivos e valores, a mente encontra uma base sólida para pensar com clareza, agir com propósito e superar desafios. Além disso, transformar seu visual é um gesto de autovalorização, uma forma de dizer a si mesmo: eu mereço, eu posso, eu sou importante. Essa mensagem internalizada se torna um combustível indispensável para qualquer trajetória de crescimento pessoal. Se você ainda hesita em mudar o que vê no espelho, pergunte-se: o que realmente te impede? Medo, insegurança, preguiça. A mudança nunca é fácil, mas é indispensável para quem deseja ir além do que já conhece. A transformação começa de fora para dentro, e a aparência é o primeiro passo para abrir a porta de uma mentalidade renovada. No próximo capítulo, vamos descobrir como quem se cuida e se valoriza realmente prospera, pois a autoestima é a base para o sucesso em todas as áreas da vida. Depois de compreender que a forma como você se vê e se apresenta impacta diretamente sua mentalidade, é hora de encarar uma verdade inegociável. Quem se cuida e se valoriza, prospera. E não é apenas uma expressão, é uma regra da vida. Quer crescer, conquistar mais, ganhar melhor, ser respeitado, admirado, lembrado? Então, entenda de uma vez por todas. Nada vai acontecer enquanto você se deixar para depois. Enquanto tratar seu corpo como detalhe, sua imagem como secundária e seu bem-estar como algo que só virá quando sobrar tempo. Tempo não sobra. Nunca vai sobrar. Você precisa decidir ser prioridade. E é aí que está a chave para destravar sua vida. Sem misticismos, sem milagres, apenas com decisão e consistência. Quando você se cuida e se valoriza de verdade, todos os dias com presença e intenção, você muda a energia que transmite ao mundo. E o mundo reage. Você passa a ser percebido de outra forma, age com mais firmeza, suas atitudes se transformam e sua disciplina se fortalece. A maneira como você se posiciona em qualquer situação, seja em uma entrevista, uma reunião ou um novo projeto, começa a refletir alguém que se leva a sério. Isso muda tudo. Seu valor percebido, sua energia, suas relações e as oportunidades que surgem. Você pode ter o melhor currículo,
os melhores contatos e as ideias mais brilhantes, mas se não cuida de si, se vive cansado, desalinhado ou apagado, isso se nota. Ninguém confia em quem não demonstra estar bem nem consigo mesmo. Por outro lado, quando alguém entra em um ambiente com olhar claro, postura firme, aparência alinhada e uma energia que reflete autocuidado, essa pessoa se destaca instantaneamente. Não é preciso dizer muito. Cuidar de si é uma decisão estratégica, o primeiro passo para qualquer tipo de sucesso. E não, você não precisa esperar se sentir pronto para começar. É justamente o contrário. Você começa se cuidando para se sentir bem. Começa a se valorizar mesmo quando ainda não se sente 100%. Esse movimento é o que transforma tudo. Não adianta esperar motivação. O que gera mudança é a prática. É agir por você mesmo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece pouco, mesmo quando bate a preguiça. Cada pequeno gesto diário de cuidado é uma semente de prosperidade sendo plantada. E o mais incrível, quando você começa a fazer isso por si, a transformação se torna visível. Em semanas, às vezes até em dias, você começa a se sentir diferente, começa a se posicionar de outra forma, e com o tempo vai olhar para trás e se perguntar por que demorou tanto para dar o primeiro passo. Então faça isso por você, hoje. Não importa onde esteja, comece com o que tem e priorize o que realmente importa. Você. Invista no seu corpo, na sua imagem, na sua energia. Isso não é vaidade, é base, é alicerce, é inteligência emocional e visão de futuro. Se aplicar isso com seriedade, eu te garanto, sua vida vai mudar de forma profunda. Você vai conquistar coisas que nem imaginava, será notado, valorizado e reconhecido. Mas primeiro, você precisa se escolher. E depois que isso acontecer, volte aqui e compartilhe sua experiência. Depois de compreender que cuidar de si é o primeiro passo para prosperar, fica impossível ignorar o que vem junto, a forma como você se posiciona no mundo. E não me refiro a palavras, falo do corpo, da postura, do jeito de andar, de se mover e de ocupar espaço. A verdade é que você está sempre transmitindo algo, mesmo em silêncio. Seu corpo fala antes da sua boca, revelando quem você é, como se sente e até o quanto se valoriza. A maioria das pessoas, porém, vive completamente alheia a isso. Observe alguém entrando em uma sala com os ombros curvados, olhar baixo e respiração curta. O corpo comunica insegurança, desânimo e falta de direção. Agora, perceba quem entra com o peito aberto, passo firme e cabeça erguida, sem exageros, sem arrogância, apenas com naturalidade. Essa pessoa atrai respeito automaticamente. O ambiente se ajusta à sua presença. Não é teatro nem fórmula mágica. É o reflexo de quem está presente em si, cuida de si, se valoriza e se coloca como prioridade. Quem está bem com o próprio corpo, aparência e energia, se move de maneira diferente. E essa diferença é percebida. A postura tem o poder de abrir ou fechar portas, muitas vezes sem que você perceba. A maneira como cruza os braços, se senta, olha nos olhos ou respira ao falar comunica muito. Não se trata apenas de parecer confiante, mas de ser confiante. E essa confiança surge do cuidado, da presença e da disciplina que você construiu até aqui. Se ainda não presta atenção nisso, comece agora. Observe-se com sinceridade. Como você tem caminhado? Como ocupa os espaços? Você entra nos lugares querendo se esconder ou disposto a ser visto? Senta-se curvado, se encolhe, evita o espelho? Ou se posiciona com firmeza, encara, se impõe com equilíbrio? Sua postura é o reflexo do que sente por si mesmo. Quando ela está desalinhada, não é apenas o corpo que sofre. Sua imagem enfraquece, sua energia se dispersa, sua presença se apaga. Mas, quando você ajusta o corpo, realinha o foco e reforça a disciplina, tudo muda. Você passa a caminhar com a convicção de quem conhece o próprio valor. E mais, o cérebro responde a isso. Estudos mostram que a maneira como você posiciona o corpo influencia diretamente seu estado emocional. Uma postura ereta e firme ativa áreas ligadas à autoconfiança,
enquanto posturas retraídas aumentam a sensação de medo, insegurança e estagnação. Ou seja, postura não é apenas consequência, é também causa. É possível começar por ela, mesmo quando tudo parecer difícil. A linguagem corporal é silenciosa, mas poderosa, e você precisa dominá-la, porque, queira ou não, o mundo está interpretando seus sinais constantemente. Então, pergunte a si mesmo: o que seu corpo tem comunicado sobre você? Se a resposta não te agrada, ótimo. Isso significa que é hora de ajustar, e a mudança está nas suas mãos. No último capítulo, vamos conectar tudo isso, mostrando como o corpo é, de fato, um templo, e como sua aparência reflete diretamente a força ou o abandono da sua mente. Depois de falar sobre postura, ficou evidente: o corpo comunica. Agora é hora de ir além. O corpo não é só uma forma de se comunicar. Ele reflete exatamente o que se passa na sua mente. Quando a mente está cansada, desorganizada ou negligenciada, o corpo denuncia isso. Quando a mente está firme, disciplinada, o corpo mostra isso sem precisar de palavras. Aparência não engana. E não estou falando de seguir padrões ou copiar alguém. É sobre perceber o quanto você tem cuidado da sua base. O corpo é o seu recurso mais valioso. É ele que te move, sustenta e carrega a sua história. Negligenciar esse cuidado é, na prática, negligenciar a própria trajetória. Se você tem grandes objetivos, seja construir uma carreira sólida, ser respeitado, ter mais liberdade, força e influência, precisa começar por aqui, pelo corpo que você tem agora. Quando você cuida da alimentação, da energia, do descanso e da sua aparência, está, na verdade, cultivando uma mente forte, preparada para transformar tudo ao seu redor. Uma mente forte não consegue prosperar em um corpo cansado, descuidado ou ignorado. E isso não tem nada a ver com vaidade. É compromisso com a sua própria missão. Precisa de clareza, foco, coragem. Tudo isso depende de uma base física sólida. E essa base não surge por acaso. Ela se constrói com decisão. Você precisa escolher. Vai continuar tratando o corpo como um detalhe ou vai honrá-lo como o templo que ele realmente é? Templo aqui não no sentido religioso, mas como um espaço sagrado, o lugar onde você habita, de onde sua força começa. Quem cuida do corpo respeita a mente, e quem transforma a mente transforma a vida. A aparência é o reflexo disso. Quando você se olha e percebe uma imagem firme, alinhada com quem quer se tornar, a autoconfiança cresce naturalmente. Você passa a agir como alguém que conhece seu próprio valor. E o mundo percebe. Surgem oportunidades, respeito, portas que se abrem. Se quer mudar sua realidade, comece agora. Coloque em prática de verdade tudo o que você viu aqui. Cuide da sua presença, da sua imagem, da sua rotina, da disciplina, da postura e do corpo. Tudo isso reflete diretamente na sua mente e no que você atrai para a sua vida. Você vai começar a perceber mudanças, mais energia, mais clareza, mais resultados. Áreas que antes pareciam estagnadas vão começar a se movimentar. E isso só acontece quando você decide, de fato, se colocar como prioridade. Meu convite é simples. Comece hoje, faça por você, e depois volte aqui para me contar o que essa mudança trouxe para a sua vida. Se você aplicar com consistência essas 7 lições, nada será igual. Se esse vídeo te fez refletir sobre suas escolhas, se te inspirou a agir por si mesmo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Aqui, não buscamos apenas agradar, buscamos despertar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.